Pequena Sandra veio de uma família vulnerável. Quando eu digo vulnerável, eu não digo só em termos de estado de pobreza financeira, de pobreza familiar. Porque às vezes quando nós não temos dinheiro, mas nós temos o amor, temos o respeito, a dignidade, isso é que se torna uma família. Então a minha casa era uma casa totalmente sem princípios, nenhum princípio. Meu pai era alcoólatra, minha mãe era alcoólatra, até então meu pai era um homem super agressivo, nós dependíamos de doações da nossa cidade, uma vírgula para falar do meu pai como pai. Olha. Como pai, assim, meu pai me espancava, meu pai me tratava mal como filha, não, eu tinha medo dele pelo que ele fazia com a minha mãe. Sim. Mas ele era um pai super amoroso. Então eu não tenho marcas em mim, sim, como pessoas que contam de pedofilia dentro da própria sim, casa, de agressão física, não. A maior agressão que meu pai fazia, que me machucava, era em minha mãe. E nós como mãe e filha, porque nós éramos muito pobres. Então as pessoas de bem aquisitivos, às vezes mandavam comida, o restaurante do domingo, para nossa casa. E meu pai, de raiva da minha mãe, ele evacuava dentro da panela com a comida, fazia xixi dentro da comida, para nós não podermos comer. Meu Deus! Então, ainda se ele tirasse, jogasse, acho que era mais fácil do que você olhar aquela comida que você não tinha, né, com fezes dentro e você não poder comer. Meu né, Deus. Tem que jogar. Então, e meu pai era um homem muito bom do lado de fora. E nós éramos pessoas pobres, com má índole, então as pessoas tinham um pouco de receio de se aproximar de nós, né? E o meu pai, queria deixar isso aqui registrado porque me emociona muito e sou grata a Deus por isso. Meu pai morreu com 37 anos de idade, em perfeito estado de saúde, em perfeito estado. Embora tivesse os vícios do alcoolismo, mas perfeito estado de saúde. Nós frequentamos um terreiro espírita e nós frequentávamos. Nós passávamos ali, da minha casa até o terreiro, existia uma igreja evangélica. Então, quando meu pai passava, ele via as pessoas dizendo glória a Deus, aleluia, né? Aquele mover do céu, ele dizia assim, eu não consigo entender. No meio de todo esse caos, no meio de toda essa pobreza, porque nós éramos pobres, eu não me lembro de ter comprado uma roupa até meus 12 anos de idade. Ele falou, no meio de toda essa pobreza, esse povo crente tem essa alegria toda, né? Ela falava crente, mas ele falou, qualquer dia eu vou entrar. E eu vou entender o que esse povo está falando. Sim. E quando ele entrou, ele entregou a vida dele para Jesus. E no mesmo dia que ele entregou a vida para Jesus, foi o mesmo dia que ele morreu. Olha, Deus. Então eu falo, como a misericórdia de Deus é grande demais para nós. Porque meu pai chegou em casa dizendo assim para mim, com a mamãe. Ele disse assim, olha, hoje eu entreguei minha vida para Jesus. Deus me deu uma palavra. E a palavra foi que ele está me preparando um lugar. Meu pai estava dizendo, eu quero descanso. Sim. Eu estou cansado dessa guerra espiritual, porque existe a guerra espiritual. Nossa guerra não é com o nosso irmão, a nossa guerra não é com o bar, não é com o alcoólatra, não é com religiões. São guerras espirituais. E meu pai, naquela inquietação, ele falou assim, eu entreguei minha vida para Jesus. A minha mãe não entendeu. Eu vejo minha mãe tomando a decisão de pegar a Bíblia, rasgar a Bíblia, começar a bater no meu pai. E eu nunca vi minha mãe tão alterada como eu vi naquele dia. E ela falou, eu quero que você vá embora. Eu não aceito você cristão aqui dentro de casa. Olha que coisa. Que coisa, né? Ela não quis, não. Eu creio que o inimigo cegou para que ela não tivesse a oportunidade de conhecer o homem evangélico que Deus ia dar para ela. E Deus, naquele amor tão grande, sabendo também que meu pai não teria estrutura fora da casa, né, sozinho, enfrentando a vida sozinho, ele dorme por conta das minhas lágrimas, ele dorme em casa. E quando é pela madrugada, minha mãe vê uma sombra saindo de dentro do meu quarto. Ela diz, tem gente em casa. Ela acorda meu pai, Gico, acorda, tem gente em casa. Meu pai já estava morto. Nossa. Então eu creio que meu pai foi pro céu, que foi uma conversão instantânea. Deus falou, vou te preparar um lugar, vou te levar. E acabou com 37 anos. Aí eu vejo que após o meu pai falecer, a minha casa virou de ponta cabeça. Às vezes, quando eu vou falar da minha mãe, me traz algumas dores na alma, algumas emoções, porque eu sei que depois de adulta eu fui uma boa filha e fui um exemplo de uma transformação para a vida dela. Mas minha mãe passou tantas dificuldades comigo,
uma filha tão rebelde, uma filha tão marota, arrogante. Eu não sabia o que era respeito dentro da casa. Eu agredia minha mãe. Agredia, cuspia no rosto dela, respondia, quebrava as coisas dentro de casa. Meu pai faleceu, ele tinha 37 anos e eu tinha 6 anos de idade. 6 anos. 6 anos. Com 8 anos eu fui liciada. Às vezes as pessoas falam, não, você foi estuprada. Eu creio que o estupro é uma coisa assim, papum. O meu não foi assim, eu ia lá e eu ia buscar o que comer. E a pessoa começou a aproveitar disso. Começou a aproveitar daquela fragilidade, me fez sentir segurança. Então eu com 8 anos eu já tinha relações sexuais com um homem de 62 anos de idade. Não entendia. Eu não entendia, não. Porque a minha mãe, embora estivesse viúva, a minha mãe nunca eu vi minha mãe recolher um homem dentro de casa. Então se eu falar pra você que depois da viuvez minha mãe teve algum relacionamento, não posso dizer, porque eu não vi. Eu nunca tinha visto cenas de sexo. Então aquilo que eu estava fazendo era uma coisa que estava me dando prazer, porque eu comia. Sim. Não era o prazer do ato, o prazer do que eu comia. Sim, eu podia comer um sonho, eu podia comer um Danone. Então a vida ia levando. Até a minha mãe foi se ajustando em algumas famílias. Minha cidade é interior, então tem aquelas famílias que têm sobrenomes melhores, né? Minha mãe foi se ajustando, famílias adotaram ela como funcionária para trabalhar antes de nós encontrarmos com Jesus. Sim. E eu fui me perdendo. Aí com 12, 13 anos eu já estava na prostituição. Eles nos abraçam muito bom. Né? É um abraço muito acolhedor. É um abraço muito aconchegante, é algo que... Ainda mais quando você não se sente segura dentro de casa, você encontra um grupo, né, algumas pessoas... Que te abraça, que te aceita. Existe escuridão? Não existe escuridão. O que existe é ausência de luz. Então o mal só aparece quando está faltando o bem. Então eu não conhecia o bem. Eu só conhecia o carro bom e o mal. Todo carro bom, ele pode ter um motor excelente. Mas se não tiver freio... né? Aí quando meu pai falece, a minha mãe ela começa a se desenvolver na Umbanda. E da Umbanda ela vai para o nosso serviço. Minha mãe, ela era cavalo, eu era o combono do guia dela. Então eu já convivi, já tive uma convivência dentro do terreiro, quando ela foi fazer a cabeça, entregar para Ori. Então eu convivi. E é aquela busca incansável de paz. Então eu via minha mãe fazer sacrifícios humanos que hoje eu falo assim, como cristão, nós não faríamos. Né? Eu vi minha mãe possuída de demônios, arrastando no chão, lambendo catarro, comendo galinha passando viva, assim, de pegar com a mão, rasgar e beber o sangue no dente. Então eu vi coisas assim horripilantes. Na busca incansável de paz, na busca incansável de esperança. Ali, o alvo, centro principal, não é uma adoração a Deus, é uma adoração... Você se torna refém de um ser humano que se julga ter um nível espiritual maior do que o seu. Sim. Você se torna refém daquilo. Então, na verdade, os orixás, eles escolhem pessoas que vão receber, essas entidades que vão receber, e as pessoas, ou nós, eu vou usar nós porque é o que estava ali. Nós, na época, se tornavam refém da... vou beber água, vou perguntar para o orixá. Vou usar roupa verde, vou perguntar para o orixá. Você se torna refém daquilo, só conhecendo a verdade, que a verdade nos libertará. Porque, na verdade, os olhos cegam, né? Você está tão cego que você não enxerga o mal. Entendi. Que você está envolvido no mal, mas não enxerga o mal. Porque daí eles colocam linha da direita e a linha da esquerda. Então só a esquerda é o mal, a direita é o bem. Mas esses espíritos da esquerda que estão no escuro, é necessário que venham nos ensinar a fazer o bem, né? Para alcançar a luz. Vamos colocar aí o que eles estão no meio termo, aí vagando para nos ensinar a alcançar a luz. Entendi. Né? Então, no terreno as pessoas não enxergam como um mal destruir a vida de alguém. Como aprisionar a vida de alguém. Eu lembro que nós íamos fazer algumas entregas
no cemitério, eu abri túmulos. Eu vi minha mãe, numa época, fazer entrega em Santos. Tem uma festa de uma santa em Santos. Eu vi a minha mãe fazendo amarração de casamento. E acontecer. O mal tá aí. Infelizmente o mal tá aí. Mas também eu vi dentro da igreja casamentos sendo destruídos e Deus restaurando. Também vi. Então eu posso dizer que o poder de Deus é maior, né? E a minha mãe me deu o meu corpo para um Exu. Então esse corpo que eu tenho hoje, que é de Deus, inteiramente do Senhor. Antes era entregue. Antes era entregue ao Exu. Então eu não podia ter relacionamentos com ele, porque o meu corpo tinha dono. E esse corpo que tinha dono com 14 anos, com 14 anos que esse corpo tinha dono, os Exus vinham à noite manter relações sexuais comigo. Então eu lembro eu acordando com marcas de mordida no corpo, com unhas nas costas, no meio da minha perna. Todo mundo via. Não vi, visível, né? Se eu tivesse aqui, você ia ver que eu tava com mordida, com arranhão, você percebia. E se você perguntasse, eu falava, não é nada. Mas eu sabia que eram os Exus que vinham ter relações comigo. E a prova era que eu não poderia ter relações sexuais, fosse com homem ou com mulher. E a graça de Deus me alcançou através de uma criança. Eu, alcoólatra, seminua na rua, dançando, fazendo minhas bagunças pra rua, minha mãe focada no espiritismo. Essa menina olhava para aquela mulher, toda arrebentada, desestruturada. E ela dizia, Sandrão, se tu soubesse como Jesus te ama, eu sou eternamente grata, porque nos momentos mais difíceis da minha vida, essa palavra entra aqui e diz, se tu soubesse como Deus te ama, porque nós não temos noção desse amor. Nós não temos noção do amparo que Deus é para nós. Muitas das vezes nós adultos trazemos limites para pregar o Evangelho. Queremos falar de Gênesis, Apocalipse, contar histórias, né, bíblicas profundas. Mas eu entendo, para ser pregador da palavra, sim, temos que buscar no nosso melhor. Mas eu entendo que para missões, para ganhar almas para Deus, você não precisa saber nada, você só precisa conhecer esse amor de Deus. Porque enquanto tantos corriam de mim, tantos tinham medo daquela versão Sandra, aquela criança vinha sorrindo. Eu tô olhando para você, tô vendo ela, com aquele olhar puro, inocente, dizendo, Sandrão, se tu soubesse como Jesus te ama. E ela tinha coragem de me abraçar. Enquanto pessoas evangélicas que estavam na porta, atravessavam calçadas, entravam pelo portão lateral, essa menina não tinha vergonha de mim. Ela não tinha vergonha do que eu era. Acho que um dia eu fui amada por alguém. Naquela época, humano, foi essa menina. Eu vejo ela correndo, bêbada, shortinho escuro. E ela vindo. Eu falava mais do que isso? Não. Se você soubesse como Jesus te ama. E quando esse amor de Jesus chegava, até quando ela falava isso pra mim, eu conhecia o amor de um homem. Eu conheci o amor de um homem. Aí sim, eu conheci o amor de um homem que me violentava no banheiro do mercado, né? Aí sim, porque daí eu já tinha ideia do que estava acontecendo. Então o primeiro amor que eu conheci foi o amor na violência, de 8 anos. Conheci o amor de Exus, de demônios, possuindo à noite, e o amor daquela menina sorrindo pra mim. E eu dizia, o que é isso? Que amor é esse que ela tá falando pra mim, que eu não entendo? Eu lembro que no meio da trajetória minha, no espiritismo, eu me apaixonei por um moço. Esse moço, esse homem, é pai do meu filho. Eu tenho um filho de 37 anos. Quando eu engravido do meu filho, no terreiro eu passo por disciplina. Porque eu desobedeci aquele ato, aquele cumprimento que eu tinha com o demônio. Eu não servia mais os demônios, eu não podia participar. Porque existe um terreiro num espaço onde você entra. E ali só entra pessoas específicas para trazer a pinga, o coco. Eu já não podia fazer mais aquilo. Eu tinha que assistir do lado de fora, mas eu era uma incapaz. Uma pessoa que não era apta. E eu dou glória a Deus por isso. Porque meu filho não teve a oportunidade
de participar de um dia da vida dele no terreno. Aí, quando eu comecei a voltar pro terreno, eu tive um encontro com essa menina. Essa menina começou a falar do amor de Deus pra mim. Do amor de Deus, dessa forma, tá bom, cara? Se você soubesse como Jesus te ama. E quando eu comecei a ir ao terreno, ela veio e fez um convite. Ela chegou na porta da minha casa. Eu morava bem próximo da igreja. A igreja aqui, minha casa estava nessa rua aqui. Ela chegou e falou pra mim, Samuel, vai ter uma festa na minha igreja e o meu pastor falou que a criança que levar uma visita vai ganhar um presente. E eu já falei pro meu pastor que é você, a minha visita. Olha. Eu fiquei olhando pra ela, falei, eu não. Então eu falei, eu não. Falei, imagina, eu vou na igreja da menina, vou cair tudo torta lá, vão dar risada de mim. E eu, nada. Sendo que já tava dando risada de mim na rua, eu bêbada, dançando pra rua, né, seminua. Falei, vou nada. Fala, vai que baixa um espírito ali, eu o negócio. Tinha disso mesmo. Não é? Falei, vai que eu fico rolando ali. E falei, não quero ir. Aí eu falei pra ela, eu disse assim, só vou na sua igreja o dia que você for na minha. Com tanta segurança, ela sorriu e disse, deixa eu pedir pro meu pastor. Se ele deixar, eu vou. Eu falei pra ela, então tá bom. O pastor dela sabia quem eu era, a minha rua sabia quem eu era, a cidade. E ela foi pedir ao pastor. E passados uns 7, 8 dias, ela foi na porta de casa, arrumadinha, linda, de Bíblia, numa noite de sexta-feira. Ela chegou sorrindo pra mim, ela falou assim, Sandrão, eu vim pra ir na sua igreja, porque o meu pastor disse que Deus vai comigo. Eu dei um sorriso e pensei, bobinha, onde eu vou Deus nem entra. Eu pensei comigo, né? E hoje eu quero deixar uma dica pra você que é cristão. Aprenda a respeitar as autoridades espirituais que existem sobre a sua vida. Essa menina foi no terreiro comigo. Numa noite de sexta-feira que, para os que frequentam o candomblé, a Umbanda, nós chamamos de Sexta Maior, onde temos mais autoridades e acessos a demônios para serem incorporados. Foi eu, minha mãe, levamos guia, roupa, tudo que tinha que levar. O ritual estava para acontecer. Eu coloquei ela sentada no primeiro banco, começamos a riscar o chão para fazer o ponto, eu comecei a bater. Então eu lá batendo tabaco, eu estava retornando, e eu batia tabaco. E essa menina, existia uma cortina. E quando eu começo a bater tabaco que abrem a cortina, eu vejo que essa menina estava de joelhos. E eu vejo que ela se coloca sentada e ela coloca a Bíblia dela assim no colo. Eu vejo ela com a Bíblia no colo e olhando para nós. E quando ela está olhando para nós, a minha mãe com a mãe maior começa a riscar o ponto no chão. Naquela noite, cara, a mãe maior, ela olha para aquela menina e diz, quem é essa menina? Tira ela daqui, porque o que está nela é maior do que o que está em nós. 6 aninhos de idade. Eu falei, fui eu que trouxe, saio com ela. Ou porque eu falei, preste atenção e respeitar as autoridades espirituais, os nossos pastores, bispos. Porque ela falou para mim, o meu pastor disse que Deus iria comigo. Eu entendo que aquela igreja estava em oração em favor daquela menina. Eu creio que estava tendo uma intensa intercessão para que aquela menina não saísse. O projeto do diabo, ou meu, é que ela saísse frustrada de ver o que ela viria naquele lugar. Ela não viu nada, ela viu que o Deus dela era maior do que o Deus que eu servia. O que ela viu foi isso. E tão interessante que criança é tão curiosa que ela sai segurando na minha mão e ela não pergunta nada. Ela só sorri pra mim e diz, agora você vai comigo na minha igreja? Só isso. Eu lembro que eu abraço ela e falo, eu fui na festa dela na igreja, mas eu já fui sabendo que eu não iria entregar minha vida pra Jesus. Eu vou lá. Prometi, vou, mas você foi blindada pelo que você achou. Isso, pela minha bola espiritual. Pela minha bola espiritual. Eu fui, ouvi a palavra, chorei. Nunca chorei tanto que nem chorei aquele dia. Porque o coração quebranta de qualquer jeito, né? Meu Deus, como Deus falou comigo. Se eu pudesse trazer aquela pregação de volta para minha vida, eu traria para ouvir ela de novo, para falar, Deus, eu sou sua. Eu lembro eu segurando na cadeira, o pastor fazendo um apelo e dizendo, quem quer entregar a vida para Jesus? Eu dizia, para mim, eu não posso.
eu sou filha de Ansan, eu não posso, olha, como que pode? E ela olhava para mim e falava, você não vai? Eu falava, eu não posso, né? E não fui. Mas eu cheguei em casa, alguma coisa mexeu dentro de mim, alguma coisa ficou diferente dentro de mim. Eu comecei a comparar, e quando Deus quer alguém, não temos para onde ir. Você pode andar no mais escuro abismo. Se Deus decidiu resgatar você, não tem como fugir. Eu lembro perfeitamente minha mãe, eu chegando em casa, a minha mãe com o lado esquerdo paralisado. Um tumor atrás da orelha, do tamanho de um ovo de codorna, pouca coisa maior. Há 30 anos atrás. E o médico disse, sua mãe está com um tumor no cérebro. Nós vamos tentar abrir. Nós vamos abrir. Ela pode sair dessa cirurgia como não pode. Pode ficar com sequelas como não pode ficar com sequelas. Sabe qual foi a primeira coisa que eu lembrei? Sandrão. Sandrão. Se você soubesse como Jesus te ama. Foi depois de 6 anos dessa palavra pregada que eu fui lembrar dessa palavra. Então, não cansem de pregar o evangelho. Uma hora a semente vem e frutifica, nasce, as coisas acontecem. Eu olhei e falei, se Deus me ama, Ele vai curar minha mãe. Eu não tinha nada para oferecer para Deus. Nada. E que bom que Deus não pede nada. Né? Eu conhecia um demônio que eu precisava da pinga, da cerveja, da porco, cigarro. Não, eu lembrei daquilo, eu estou na fila da cesta básica. Eu pego minha cesta básica, paro no ponto de ônibus, o pastor da igreja passa. O pastor passa, como ele já conhecia a Sandrão, porque eu ia na porta da igreja, seminua, bêbada, e ficava dançando samba, tirando sarro dos pastores. E quantas vezes fiquei seminua de tirar a blusa e dar um show na porta da igreja. Do céu. Sandra do céu! Do céu! Sou eu aqui. Essa mulher vai aprontar. Então, era natural, culto de domingo, festa das irmãs, eu sentar seminua na porta com pinga, cigarro, perna aberta, tirando sarro das irmãs. Qual é o sonho de Satanás? Matar, roubar e destruir. Então, quando eu estava fazendo aquilo, eu não estava tentando prejudicar ou denegrir a imagem da igreja. Eu não tinha consciência do que eu fazia. Sim. Né? Porque uma mulher, ela jamais vai chegar a um baixo nível escalão disso. A mulher que se ama. Sim. Então, ali já vem a falta de amor próprio. Né? A falta de amor de familiar. A falta de instrução do que é família. Eu penso, meu filho, com 6 anos de idade, vê a mãe bêbada na porta da igreja, seminua, dando escândalo, buscando ele dentro da igreja, querendo tirar ele dali. E aí, nesse percurso dessa embriaguez, nesse percurso do espiritismo, me acontece esse problema com minha mãe. Sim. E eu falei, bom, se Deus cura, eu quero que Deus cure minha mãe. Eu tô com a cesta básica, eu procuro uma mulher cristã. Eu vou até essa mulher cristã e eu falo para ela assim, olha, o médico falou isso da minha mãe. Se Deus curar minha mãe, eu vou ser crente. E nada vai fazer eu sair do caminho de Deus. Sim. Falei assim pra ela, assim, sopetada, bêbada. E ela disse pra mim, você... Deus não precisa de tranqueira. Mas aquilo me deu uma dor. Aquilo fez... Se você perguntasse pra mim, na época... Saiu até o álcool do corpo na hora. Ficou lúcida. Se você perguntasse pra mim, nossa, essa mulher não usou de sabedoria. Você poderia falar pra mim. Talvez se ela tivesse me abraçado... Cada um tem o seu remédio, né? Deus sabe o jeito que ia te pegar ali naquela hora. Cada um sabe o seu remédio. Porque talvez se ela tivesse me abraçado e falar, eu vou orar assim, Deus vai curar a sua mãe. Não teria acontecido. Eu levei um choque e falei, que Deus não me quer. Quem é ela? Pode dizer que Deus não me quer. Aquilo deu uma revolta em mim. E aquela revolta, Deus não me quer, eu com a cesta básica, o pastor para e fala, você quer que eu leve a cesta básica pra você? Eu falei, quero. Ele pega a cesta básica, coloca no carro e vai embora. Eu falei, mas esses crentes, e falei um palavrão comprido, é estranho mesmo, porque imagina, uma diz que Deus não me quer, esse aqui pega a cesta, às vezes me dá carona, leva só a cesta. Vou no bar beber. Fui no bar e enchi a cara. Só que
Aquilo ficou na sua cabeça. Você é uma tranqueira, Deus não te quer. Deus te ama, você é uma tranqueira, Deus não quer. Deus, sabe aquela briga? Carne e espírito? Eu saí de dentro da mesa, fui pro banheiro no bar. Seminua, alcoólatra. E eu dobrei meus joelhos e falei, Deus, eu sei quem eu sou, mas eu não conheço o Senhor. E as lágrimas desceram dos meus olhos ali. Eu e Deus, sozinha, dentro do banheiro daquele bar, bêbada. E eu falei, me dá uma oportunidade de conhecer minha mãe. Eu conhecia aquela mãe. Aquela hora eu me vi com um menino para criar, sem pai. Porque o pai do meu filho nunca assumiu meu filho. Sem pai e perdendo minha mãe. E eu falei, Deus, me dá essa oportunidade, bebo. Saí dali, cheguei em casa. A minha mãe estava deitada, doente. E ela disse para mim assim, filha, por que você não pega essa cesta e você não dá pro pastor? Minha mãe não tinha amizade com o pastor. A minha mãe nunca tinha ido na porta da igreja. A minha mãe falou assim, você já viu que quando os filhos do pastor vão para a igreja, eles falam, bença pai, bença mãe? Você já reparou que o pastor abre a porta do carro para a esposa dele entrar? Minha mãe estava falando, cara, família. Nós não sabíamos o que era família. Ela falou, por que você não pega essa cesta e não dá pro pastor? Eu falei, mãe, como quem diz, né? Aqui em casa não tem, né? Ela falou, filha, dá pro pastor. Eu falei, tá bom. Só que eu tinha muito medo de ir na igreja. Eu falei, então eu tenho que ir agora de dia, para não acontecer nada comigo, né? Então eu tô lá bêbada com a cesta. Cheguei com a cesta, falei, pastor, minha mãe mandou entregar a cesta pro senhor. O pastor morava no fundo da igreja. Chamo, lógico que ele vem até a porta, até o corredor assim. Aí ele deu um sorriso, o pastor Elias Leão, ele deu um sorriso e falou para mim assim, entra. Deus já tinha dito que você viria. Eu tô com shorts desse tamanho, uma blusa amarrada aqui. Eu entrei, ele chamou a esposa, os filhos, e ele falou, nós podemos orar por você? Eu falei, pode, eu dobrei meus joelhos. Quando eu dobro meus joelhos, eu lembro disso. Senhor, está aqui a sua filha, que fez uma oração no banheiro, pedindo a cura da sua mãe. Eu não lembro de mais nada. Se você falar, você caiu endemoniada, você não lembro mais nada. Mas eu sei que eu levantei batizada com o Espírito Santo. Eu sei que eu levantei falando em línguas. Talvez alguém pode falar, não, é o demônio. Não, eu levantei falando em línguas. Levantei já chorando, saí. Não, você olhava para mim, você não sentia cheiro de pinga, você não sentia cheiro de cigarro, você não sentia cheiro de nada. Eu saí batizado com o Espírito Santo, falando em línguas. À noite eu estava no culto, assistindo o culto. Liberta. Que lindo. Liberta. Eu lembro que eu cheguei em casa, eu chorei, falei, mãe, eu tive um encontro com Deus. E minha mãe foi me repreender. Eu já falava em línguas, eu não conseguia falar. E eu não sabia o que. Minha mãe falava, fala direito, menina. Eu sentia algo, sentia uma alegria, uma chama acesa, minha mão suava, algo extraordinário. E aí o pastor Elias, um pastor muito instrutor, porque ele dizia, você tem uma chamada, E qual é a chamada que eu queria? Missões. E eu chegava na igreja, eu falava assim, eu vou para missões, eu vou para África, eu vou ganhar muita gente para Jesus. E a minha mãe estava na Bíblia, Deus falou para mim assim, com 20 dias, meu pastor falou para mim assim, você vai pregar na praça. Quem era 20 dias? 20 dias era Sandrão, que não conhecia nada. Eu falei, pastor, mas eu vou falar o quê? Você vai falar o seu testemunho. Eu falei, mas o quê? Ele falou, fala de onde você veio, quem você era, o que Deus está fazendo na sua vida. Conta isso. E aí eu fui para a praça. A primeira pregação foi, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque o fardo do diabo é pesado. Só o de Deus é leve. Isso é fato. Preguei sobre isso. Amigos meus passavam, zombavam, diziam, ah, Sandrão, imagina, essa não vai ficar nunca. Ela não vai aguentar, Sandrão. 18 pessoas aceitaram Jesus. Uau. Nesse dia. Hoje, 5 são pastores.
estão firmes na presença de Deus. No primeiro testemunho. No primeiro testemunho, na rodoviária, uma caixinha de som e 10 crentes ali. E o pastor ficou me observando, a minha mãe bêbada, ela ia na porta da igreja com a garrafa de pinga. E quando a regente fazia assim, minha mãe esperava a regente das irmãs fazer assim. Podia ser, não tinha dó, não tinha ré, não tinha sol. Quando a irmã fazia assim, a mãe falava assim, ah, canta aquele hino, segura na mão de Deus. E eu chorava. Só que eu chorava, mas eu não contava pra ninguém, mas eu chorava de alegria de saber que ela estava na porta da igreja. Porque quando ela não estava na porta da igreja, ela estava na praça bêbada. Homens faziam relações sexuais com ela na rua. Cachorro lambia a boca da minha mãe. Então eu falava, ainda bem que ela tá aqui. Porque o dia que ela não estava, eu estava no culto falando onde é que tá minha mãe. E aí um dia, Deus, o meu pastor olhou para mim e falou assim, filha, 40 dias eu vou fazer um culto na sua casa. Eu falei, pastor, minha mãe não vai deixar. Ele falou assim, vai. Falou, fique quieta. Só peça para ela. E fique quieta, não fale mais nada. Eu falei, tá bom. Eu falei com a minha mãe deu uma esperneada, mas eu não estiquei o assunto. Tipo, eu falei assim, mãe, quinta-feira os irmãos vão vir fazer um culto aqui. E já não falei mais. Na quinta-feira minha mãe vem descendo, arrastando a perna com litrão de pinga. E aí eu falei pra ela, falei, mãezinha, vem vindo as mulheres. E as mulheres da igreja são lindas, mãe. São bem vestidas, são cheirosas. Elas são diferentes. E eu queria que a senhora não tivesse culpa. Ela olhou pra mim e chorou. E ela falou, eu não vou beber hoje por causa de você. Mas quando esses crentes saírem daqui, quando deu o dia do culto, minha mãe chega com esse de pinga, coloca atrás do botijão de gás. As irmãs chegam. A minha mãe está esperando as irmãs. O culto acontece, minha mãe chora. Brava. Minha mãe era brava. Temperamento fortíssimo. Ela ouvindo, chorando. E na hora do apelo, meu pastor se direcionou a ela e falou, você não quer entregar sua vida para Jesus? Só tinha ela para entregar a vida para Jesus. Ela falou, não. Acabou o culto, todo mundo foi embora. Ela falou, ufa, esses crentes falam, né, filha? E eu dei uma risadinha. E ela falou, graças a Deus que acabou esse culto. Agora não eu posso beber. Vejo a hora de tomar minha pinga. Cara, ela tinha posto dentro de um saco de papel de pinga lacrado, atrás do botijão de gás. Quando ela vai pegar, do jeito que ela colocou, o litro está totalmente vazio. Ela cai no chão, ela começa a chorar. E ela diz, Sandra do céu, quem é esse Deus que você serve? Eu aceitei ele como meu salvador. Não tinha uma gota de pinga, não tinha nada, o litro lacrado, o saco lacrado, do jeito que ela colocou. Ela entregou a vida para Jesus. Eu quero aproveitar esse espaço e quero falar para você, não sei que forma vai chegar até a sua casa. Não sei qual é o caminho, se vai ser por um amigo, pelo celular, mas o mesmo Deus que trabalhou na minha vida, na vida da minha mãe, é o mesmo Deus que trabalha em favor da sua vida. O nosso Deus não é um Deus de ontem. Ah, não, mas isso ele fez ontem. Ele não é um Deus do amanhã. Ele é um Deus do agora. Ele é um Deus que faz, ele se faz presente. Talvez você está desistindo dos seus pais, do seu filho, da sua família. E Deus está dizendo, eu sou um Deus da família. Deus restaurou a vida da minha mãe naquele momento. A minha mãe com o litro de pinga vazio na mão, ela disse, eu quero entregar a minha vida ao Senhor Jesus. Quando nós dizemos entregar a vida ao Senhor Jesus, cara, nós não estamos dizendo entregar para uma placa, entregar para um ministério, mas entregar para Jesus. A minha mãe entregou a vida dele para Jesus. Nós fomos dormir. Eu abracei minha mãe. Eu lembro que eu não sabia fazer umas orações elaborantes, né? Aquelas orações bonitas. Nós éramos analfabeta, mulheres de rua. Então eu lembro que eu falei, mamãe, eu não sei orar, mas amanhã meu pastor vem e ora pela senhora. Eu não sei fazer essa oração de quando aceita Jesus. Sim, falei pra ela. Sim. Falei, mas amanhã meu pastor vem e ora pela senhora. Ela falou, tá bom. E nós fomos dormir. De madrugada, eu acordo. E nós tínhamos um lema, uma igreja pequena, e nós tínhamos um lema assim, chamou de madrugada, é Deus chamando nós para orar.
Eu lembro da igreja. Sim. Todos nós aqui dizem isso. Ela chamou de madrugada. E às vezes quando eu tô pregando, eu brinco. Olha, quando acordar de madrugada não é pra comer bolacha. É pra orar. Quando te ficar com insônia, não é pra atacar a geladeira. Aproveita e ora. Então eu falei, eu vou orar. Saí, fui no espaço da minha casa. Tinha um sofazinho. Se não era a sala, né? Porque era uma casa muito pequena, tinha um sofá. Eu dobrei meu joelhos ali e comecei a orar. Eu vi nitidamente um anjo vir e me abraçar. Eu vejo a asa do anjo chegar e me acolher. Já não foi mais aquele negócio de quando o demônio vem, pega aquela coisa, não. Eu senti aquela paz. E eu lembro como se eu deitei aqui naquela asa. E no meu ouvido, uma voz disse assim, você acredita em milagres? E um quentinho assim, né? Quentinho, aquela coisa que você é filha, sabe? Vem, ninho. Sim. Você acredita em milagres? E eu disse, eu nunca vi milagre. Eu orando, falei, eu nunca vi milagres. Hoje eu quero dizer que o maior milagre é o milagre da salvação, né? O maior milagre é Deus nos tirar desse mundo tão caótico e nos trazer para Ele. Mas eu nunca tinha visto. Eu falei, Deus, eu nunca vi milagre. Ele falou, então hoje eu vou fazer um milagre dentro da sua casa. Quando Deus falou isso, o Espírito Santo me levantou e eu fui até a minha mãe. Eu comecei a orar pela minha mãe tem uma crise convulsiva. Na crise convulsiva ela vomita uma bola desse tamanho. Essa bola tem lápis, tem cabelo, tem gilete. Ela comia essas coisas? Lápis, cabelo, gilete. Ai, um negócio aquoso, assim, esquisito. Eu solto aquilo, saio correndo e vou chamar meu pastor. Meu pastor vem, ora, ela começa a regurgitar, né? E se contorcer. Percebo que ela está endemoniada e cai num sono profundo. O pastor diz assim, pode dormir tranquilo. Ele estoura aquela bola, sai um odor horrível. E ele diz, pode dormir tranquila, filha. Chegou libertação e salvação para tua casa. É lógico que eu não dormi. Porque eu não entendi nada, medo, muito medo. Mas eu sei que pela manhã, quando minha mãe levantou, aonde ela tinha aquele caroço do tamanho de um ovo de codorna, pouca coisa maior, tinha 25 pontos. E ela levantou sem nenhuma sequela. Deus curou. O processo da minha mãe foi um processo diferente do meu. O meu foi um processo espiritual. Eu entrei no espírito assim total. 3, 4, 5 dias de jejum, ficar presente da igreja. Minha mãe não, minha mãe uma conversão racional. Porque eu lembro que ela olhou para mim e falou assim, filha, Deus falou com você e falou que você vai andar aos 4 cantos dessa cidade. Nós somos analfabeta. Você precisa estudar. Entendeu? Minha mãe foi uma coisa mais racional. Você precisa estudar. Como ela sabia que eu era muito grudada com ela, pelo tempo que ela sofreu comigo, eu fiquei muito apegada, filha. Ela falou, vou estudar com você. Então, ela foi pra escola comigo. Quando eu digo escola, Mobral, cara. Desenhar barquinho, igrejinha, aprender a escrever mecanografia. Fomos nós duas pra escola, fomos fazer o Mobral, fomos fazer o fundamental, fazer o médio. Aí ela ela já trabalhava de empregada doméstica, eu também já fui trabalhar numa empresa lá na minha cidade, já tínhamos uma vida diferente. Deus, nesse inteirinho, Deus fez uma promessa para minha mãe. Nós chegamos na igreja, debaixo de lágrima, e minha mãe falou para mim assim, eu tenho um sonho, filha. Daí eu falei, qual o sonho, mamãe? Eu queria ter uma casa própria. Nós nunca tivemos casa, você morando em Tapera. E a conversa foi eu e ela. Quando nós chegamos na igreja, o profeta disse assim, eu estou dando a chave da sua casa. A mãe olhou assim, pode escolher. E nós éramos... Minha mãe, ela falava isso para mim. Tudo que você for pedir para Deus, seja racional. Não peça nada absurdo. Se tiver que fazer absurdo, Deus faz. Mas peça aquilo que você pode carregar. Sim. Sempre ela disse isso. E ela falou assim, filha, Deus vai me dar uma casa. Eu falei, mãe, ela falou assim, o profeta falou que eu posso escolher. E eu vou escolher. Eu quero morar nas casas populares de Boituva. Estava tendo rumores que iam chegar casas populares. Não tinha... Nem tinha nada ainda. Estava tendo falatório. Eu quero morar nas casas populares. Eu fiquei olhando para ela, como quem diz, né? Se ela tá falando.
E continuamos a estudar, e vai daqui, vai dali. Casa popular, sai. Vai ser no Jardim São Paulo. Minha mãe desce no Jardim São Paulo, barreira. Não podia passar. O governo já tinha posto o espaço, né, de limite. Ela estende a mão, começa a orar e começa a agradecer a Deus. Aí ela chegava em casa e dizia assim, olha filha, se prepara, que nós vamos morar na casa popular, na 8ª casa, número 135 de Porta Azul. Como ela sabia? Eu falei, mãe, não tinha nada, não tinha casa, terra, ela teve uma visão. E uma placa. Ela dizia, se prepara, que nós vamos morar na casa popular, número 135. Ela não falou que tinha visão, não falou nada, ela falou isso pra mim. Eu falava, mãe, e fomos estudando. Aí a minha amiga ligou pra mim e falou assim, Sandra, eu tenho uma coisa pra contar pra você. Eu falei, o quê? Saiu a inscrição das casas populares. Eu falei, saiu? Ela falou, saiu. Só que tem um problema, não saiu da sua mãe. Eu falei, como que nós vamos falar pra minha mãe? Cheguei em casa e falei, mãe, tem que contar um negócio pra você. Ela falou, o quê, filha? Eu falei, saiu a lista da Casa Popular. Ela falou, eu sei. Eu falei, então não saiu o seu nome. Ela falou assim, não, eu vou ganhar a Casa Popular. Eu falei, mãe, mas ponha uma coisa na sua cabeça. Não saiu o seu nome. Ela falou, filha, então coloque uma coisa no seu joelho. Eu vou ganhar as Casas Populares. Ela falou, eu vou morar lá. Deus falou que eu poderia escolher. Eu já fui lá, eu já orei, na frente, na entrada, né? Já fui lá, já orei. E Deus falou pra mim que eu vou morar na 8ª casa, Porta Azul, número 135. Eu não vou morar em outro lugar. A única coisa que me entristece é que eu vou ter que levar você que não acredita no que Deus faz. Gente! A gente brincava muito, caiu na risada. Eu falei, não, eu vou mesmo, mãe, e tal, não sei o que, brincando. No dia da entrega com o governador ia no sábado pela manhã. Então minha mãe escutou eu zombar. Muito cuidado. Mais uma palavra-chave. Muito cuidado no tempo de espera. Porque a promessa Deus fez pra você. Talvez alguém da sua casa está dizendo, é impossível. Mas a promessa foi pra você. A minha mãe, ela não deixou que as minhas murmurações mexessem com a fé dela. Porque eu dizia, ai mãe, a Casa Popular é sempre pra todo mundo, ai não sei o que, todo mundo tá mudando, fulano tá... Não, mudando não, estavam levando papéis, documentações, e minha mãe não estava fazendo nada, porque não tinha sido chamada. E nesse intervalo, eu estava zombando dela. E ela dizia, o Deus que me fez a promessa, Ele é fiel para cumprir. Cuidado no caminho da sua promessa, quem você coloca para andar com você. E se você colocar pessoas espirituais que sejam mais fracas do nível espiritual de entendimento, apenas acredite naquilo que Deus falou para você. Minha mãe, na sexta-feira, eu tô lavando o chão da casa da minha patroa. Tá todo mundo já tinha sido chamado para pegar a chave no sábado com o governador, ia um grande evento que ia tirar a placa para conhecer as casas. E a minha mãe liga para mim às 2h da tarde. Ela fala, filha, se dá para você sair do seu serviço e vir aqui em casa um pouco? Eu tô precisando de ajuda. Daí eu falei, fazer o quê, mãe? Ela falou assim, eu ganhei a Casa Popular para me levar documento na prefeitura. Então, um dia, a secretária liga e fala, dona Benedita, venha, a pessoa desistiu e a casa é sua. Eu desci correndo na casa da minha mãe, ajudei ela a pegar os documentos, fomos na prefeitura, aquela correria, porque tem que ser na sexta pro sábado, já está de encontro com o governador. Levamos lá, a documentação foi aprovada, ainda na época a moça falou assim, coloca só o salário da senhora, porque se você colocar o da senhora e da sua filha, vai pagar muito alta a casa, então coloca só da senhora. Minha mãe pagava R$22 de Casa Popular. Né? E aí arrumamos os papéis, fomos para a prefeitura. Passamos, fomos pegar a chave. Quando fomos pegar a chave, que número que era a chave da casa? Ai, para. 135. Eu falei, mãe, mas 135 é lá no fundão, porque são 268 casas. Não vai ser aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, lá embaixo. Ela falou, não, a minha é na rua principal, filha. Porta Azul. Aonde que a gente mora? Na Casa Azul, na rua principal. Não creio. Gente... Chegou no dia, cada um pôs a sua chave, Porta Azul. Ela falou, não falei? Minha mãe foi a melhor mãe do mundo. Olha. A melhor mãe do mundo. E quando eu vim pra Jesus solteira, com filho e minha mãe viúva. A minha mãe fica doente. Minha mãe vinha vindo doente, mas ela se entrega à doença e nós vamos até o hospital.
Eu chego em casa, antes de ir ao hospital, eu chego em casa, ela fala, filha, eu tenho uma notícia maravilhosa para você. Eu, que notícia, mãe? Né? Boa, ela falou assim, Deus disse que eu vou morrer. 15 dias. Eu falei, mãe, não fale nada. O que eu vou fazer sem a senhora? Ela sentou e falou, eu quero contar um sonho. Eu falei, não quero ouvir. E voltei para casa. Eu já imaginava que era um... Minha mãe tinha um relacionamento muito sério com Deus. Minha mãe na casa dela, doente, e aí conseguimos parar lá no hospital de Sorocaba. Quando eu cheguei no hospital de Sorocaba, minha mãe deita na cama e ela diz, eu preciso contar meu sonho. Eu falei, pode contar, mãe. Eu falei, conte, mãe. Ela falou, eu estava subindo uma escada. Ela falou, nessa escada eu me cansei tanto, filha. E nessa subida da escada, tinha um homem de branco lá na ponta. E eu falei para esse homem de branco, eu preciso descer. Eu preciso descer porque minha filha foi abandonada. Eu preciso cuidar dela. E aí esse homem de branco falou para ela, não. Você sobe comigo. Porque a partir de hoje, quem cuida da sua filha sou eu. Ela falou, eu vou morrer, Sandra. E me abraçou. Quando ela me abraçou, eu comecei a chorar. Ela disse, não chore. O escolhido não tem escolha. E aí nós choramos, oramos juntas. E ela falou, eu quero deixar um conselho para você, filha. Carregue a sua cruz. Não arraste, não pare por nada. Não olhe para trás, siga em frente. Fica bem. E aí ela me abraçou. Eu beijando minha mãe. Acabou minha mãe. Hoje você tem saudade, uma saudade gostosa. Eu tenho ela no meu colo, assim, beijando ela, eu sem ali naquele hospital, sem saber o que ia ser a minha vida. Fiquei indo visitar as igrejas, visita aqui, não parava em lugar nenhum. Aí tô eu visitando a igreja, visita aqui, aí Deus começou a soprar meu nome. Eu sem ministério nenhum, sem igreja nenhuma. Aí alguns ministérios da cidade de Sorocaba, e eu quero deixar registrado o ministério da pastora Rita, que é a igreja Maravilhoso Conselheiro. Ela me abraçou. Ela falou, não, você é nossa. E ela vinha em casa, orou. Eu frequentava a igreja dela, debaixo da cobertura ministerial dela. Essa eu preciso citar. Ela foi me abraçando, falando. Aí um dia eu tô num culto, sentada num cantinho assim, magra, sofrida. Fazia mais ou menos mês de junho, julho. Um pastor olha, o apóstolo olha para mim e diz assim, hoje eu te dou um carro, mudo a sua aparência e te dou uma cadeira de honra na cidade. Eu olhei para o apóstolo, olhei para a Marina e falei, se eu não entender para saboneta que eu vou fazer com o carro. E continuei ali, né? Desdenhei. E continuei ali. De estar, não de ser. Sim. E comecei a aceitar, eu sou filha de Deus. Eu não estou filha, eu sou filha de Deus. Aquilo foi me dando um empoderamento, uma graça. Aquilo lá foi me alcançando uma bondade de Deus tão grande. E Deus foi me transformando de dentro para fora. De dentro para fora, cada vez mais Deus foi me arrancando de mim. Quando eu vi, eu já não chorava mais. Eu já não chorava mais a morte da minha mãe, de dor, nem de saudade. Hoje eu choro de alegria. Eu não contei, mas no velório da minha mãe, era um culto de círculo de oração. Pessoas batizadas no Espírito Santo, pessoas aceitando Jesus. Nossa, foi um mover maravilhoso. As pessoas vinham para me consolar, eu é que consolava as pessoas. Nossa. Sabe, foi algo extraordinário quem viveu ali. E a partir daquele momento eu me empoderei. Quando o João Pedro falou, deixa o controle na mão de Deus. Eu deixei o controle na mão de Deus, trouxe minha família para perto. Minha família é distante. Eu trouxe minha família para perto. Meu filho, trouxe meu neto, minha neta para perto. Ganhei de presente. Não, aí eu fui pregando e ganhei de presente. Um dia Deus olhou para mim e falou assim, chegou a hora de eu te honrar. Eu tô pregando e falei para Deus assim, Deus, eu tô bem.
eu já tava bem. Eu tô bem. Deus falou assim, não chegou a hora de eu te honrar, filho. Eu falei, Deus, eu tô bem. E o medo, né? Eu falei, Deus, eu tô bem. Tá já tudo bem, tô sossegada. Não inventa moda, né? Não inventa, Deus. Inventa. Eu já estava no altar, já estava conquistando pessoas, já tinha saído a dor do abandono, a dor da perda da minha mãe, já tô dirigindo, eu tinha medo de dirigir, já estava dirigindo sozinha. Eu tô bem, Deus falou, não, eu vou te honrar. O prefeito da minha cidade, a esposa do prefeito da minha cidade, ela me chama e fala pra mim, você não quer ser candidata a vereadora? Falei, eu? Ela falou, Falei, não é meu perfil, não tem nada a ver, eu sou crente, sou pastora. Ela disse, não, sai que você ganha. Sai que você é popular, todo mundo gosta de você e tal. Eu falei, vamos fazer, vamos embora. Primeiro eu fui orar. Hoje eu não faço nada sem oração. Para estar aqui eu orei. Eu fui buscar de Deus e Deus falou pra mim assim, a cadeira do legislativo já é sua. Eu falei, tá bom, saí candidata, veio números da minha legenda errado, tudo dando errado. E quando Deus viu eu chorando, preocupada, Deus falou pra mim, sai a pregar. Largue tudo aí e sai a pregar. Eu larguei uma campanha em Boituva e saí a pregar. Larguei tudo e fui pregar. Eu voltei, faltando 2 dias pra eleição. No dia da eleição. Ah, você permaneceu candidata. Você foi pregar, mas... Fui pregar candidata. Só que você falei, o número tava dando errado, os panfletos dando errado, tava dando tudo errado. Você não foi fazer campanha, você foi pregar e deixou lá ver o que ia dar. Nem se preocupou com aquilo. Falei, não vou me preocupar mais. Tinha um amigo meu, Samuel, nós tínhamos feito sítio. Falei, Samuel, o que dá pra fazer, a gente fez. Agora chega. Eu falei, agora é com Deus. Parei e fui pregar. Quando eu cheguei em Boituva, faltava 2 dias pra eleição, né? E meu filho falou assim, seu nome não tá nem comentado, mas só tá só saindo fora de Boituva. Eu falei, deixa quieto. Deixa quieto. Aí o meu neto falou assim, Deus já não falou que a senhora já tem a cadeira sua? Então, descansa, vó. Quando faltou no dia da eleição, Deus falou pra mim assim, guarde 2 números. 11 e 13. Eu falei, não é meu número. Não tem nada a ver. Deus falou, guarde esses 2 números, 11 e 13. Eu falei, meu Deus do céu. Quando sai a contagem na urna, nas primeiras contagens, um pastor chega perto de mim e fala assim, coitada de você. Já tá encerrando as contagens e você perdeu. Fulano ganhou. Você tá fora. Eu falei, tá bom. Pra casa de quem que eu fui? Da Marina, né? Falei, vou lá. Fui lá na casa da Marina, não demorou muito, meu filho chegou. Quando foi uma meia-noite, uma pessoa ligou pra mim e disse assim, pastor, a senhora não imagina, a senhora não acredita. A senhora é a 13ª, a senhora entrou, a senhora ganhou. Eu falei, meu Deus. Foi mesmo? Eu ganhei, senhor, a 13ª, eu ganhei, eu sou vereadora, né? Daí tô tensa aqui. Tô dentro. Daí meu filho falou, calma, mãe, calma. Não demorou muito, tocou o telefone de novo. Pastora, a senhora é a mulher mais votada do seu partido. 11ª. A senhora é vereadora da sua cidade. Tá aqui. É sério? Gente! Eu sou vereadora da cidade, uma catadora de lixo. Gente, você é? Eu sou. Olha eu aqui. Uau! Ó, uma salvante, meu Deus poderoso. Gente! A mais votada do meu partido. A primeira mulher cristã e negra que ocupa uma cadeira no legislativo. Quando você disse assim, foca nas promessas. Deus honra. Deus honra. Deus honra. Não tem outra palavra pra falar, cara. Não tem. E aí Deus me colocou ali. Não é. Eu quero que você entenda que não é o legislativo, é a promessa, entendeu? Não é o lugar. Você fala, Deus, para pra olhar. Dá uma olhada numa Cracolândia. Olha de lá. E dá uma olhada agora. Eu sento fazer leis. Eu sento com deputados. Eu tô com Karina Bach.